Olá pessoal, vamos estudar um pouquinho hoje sobre corrente elétrica. Saímos da eletrostática, os portadores de carga em repouso, para eletrodinâmica, os portadores de carga elétrica em movimento. Corrente elétrica nada mais é do que o movimento ordenado dos portadores de cargas elétricas, nossos elétrons. Lembrando que quem se movimentam são os elétrons nos sólidos. Estamos na apostila número 3, aula 49, corrente elétrica, página 122. Então, nós temos que o fluxo ordenado de cargas elétricas, denominado de corrente elétrica, é representado como um fluxo que sai do potencial positivo ou maior potencial para o negativo. E o fluxo de elétrons vem no sentido contrário, saindo do menor potencial, do potencial negativo, para o potencial positivo. O fio de cobre é o meio por onde os elétrons têm facilidade para circular. Como que eu determino a corrente elétrica? Variação da carga dividido pela variação do tempo, carga é dada em coulomb, tempo dado em segundo, e a nossa unidade de medida de corrente elétrica é o ampere, em homenagem ao cientista francês que foi matemático, físico e filósofo, André-Marie Ampère. Então, a intensidade média da corrente elétrica também pode ser obtida. Quem que é a variação da carga? É o número de portadores de carga elétrica vezes a carga elementar. Um gráfico, corrente versus tempo. A área do gráfico é numericamente igual à variação de carga que passou nessa seção do filme. Então, temos que a quantidade de carga que atravessa uma seção reta de um condutor é numericamente igual à área do gráfico e corrente elétrica versus tempo. Aqui temos as grandezas que serão utilizadas nos exercícios. Carga elétrica é dada em coulomb, tempo em segundo, tudo unidade do SI. Corrente elétrica em ampere, símbolo A, unidade coulomb por segundo. Coulomb por segundo é a mesma coisa que ampere. Exercício número 2. O gráfico a seguir representa a variação da intensidade da corrente ao decorrer do tempo. Calcule o módulo da quantidade de carga elétrica transportada até o instante 7,8 segundos e determine quantos elétrons foram transportados. Então, verificamos anteriormente que um gráfico corrente versus tempo, a área nos indica a quantidade de carga elétrica. Então, eu olhei o meu gráfico, visualizei um trapézio, que é a região abaixo da curva. Então, nós vamos determinar a área do trapézio para determinar a quantidade de carga que atravessou, a variação de carga que atravessou a seção transversal. Área do trapézio, base menor mais base maior vezes a altura dividido por 2. E por que esse 10 a menos 3? Porque para que a variação da carga saia em coulomb, a unidade de medida de corrente elétrica tem que ser em ampere. E aqui no gráfico ele nos indicou que está em miliampere. Para transformar de miliampere para ampere, basta dividir por 1000, que é a mesma coisa que multiplicar por 10 a menos 3. Então, aqui eu estou convertendo, esse 10 a menos 3 é utilizado para converter de miliampere para ampere. Resolvendo essa conta, então, ficamos com variação de carga é igual a 3,2, 10 a menos 2, coulomb. Falta calcularmos a quantidade de elétrons que passaram. Variação de carga, o módulo da variação da carga é o número de portadores vezes a carga elementar. No lugar do ΔQ, colocaremos 3,2 vezes 10 a menos 2. No lugar do E, que é a carga elementar, 1,6 vezes 10 a menos 19. Esse 1,6 vezes 10 a menos 19 passa para o outro lado dividindo e resulta em número de elétrons igual a 2 vezes 10 a 17 elétrons. Exercício 2, tranquilo. Resolvendo. Exercício 3. Duas esferas metálicas ideais possuem cargas elétricas de sinais opostos e foram conectadas por um fio condutor. Com isso, há um fluxo de elétron, cerca de 8 mA em 5 minutos. Calcule a quantidade de carga elétrica transportada e indique graficamente os sentidos tanto da corrente elétrica quanto da movimentação dos elétrons. Então, primeiramente, o que nós vamos fazer aqui? Calcular a quantidade de carga elétrica. Então, nós vamos utilizar
a formulinha. Então, a corrente elétrica ela é igual à variação da carga elétrica dividido pelo tempo. A corrente elétrica foi dado 8 miliamperes, 10 a menos 3 para transformar para ampere. A variação da carga é o que a gente precisa determinar. E o tempo? 5 minutos, só que eu tenho que utilizar unidades do SI, transformei de minuto para segundo. 5 minutos é igual a 300 segundos, só multipliquei 5 vezes 60. Isolei o 300, passa multiplicando, então a variação da carga foi 2,4 coulombs. Pronto, determinei a carga, agora falta representar o sentido da corrente e o da movimentação dos elétrons. O sentido da corrente é do potencial maior para o potencial menor e os elétrons fluem do menor potencial para o maior potencial. Então, temos lá o sentido da corrente elétrica, do positivo para o negativo, e dos elétrons, sentido contrário. Exercício número 3. Duas esferas metálicas ideais possuem cargas elétricas de sinais opostos e foram conectadas por... Opa, é a mesma... E foram conectados, estava achando que era o mesmo exercício até. E foram conectadas por um fio condutor. Com isso, há um fluxo de cerca de 8 miliamperes em 5 minutos. Desculpa, aí tem B. Indique a expressão da diferença U2,1, a diferença de potencial entre 2 e 1, e a represente graficamente. Então, diferença de potencial 2,21, que é 2,1, é a diferença de potencial entre o ponto 2 e o ponto 1. Então, o 2,1 é V2 menos V1, a diferença de potencial do ponto 2 para o ponto 1. Como que eu represento uma setinha do menor potencial para um maior potencial? A nossa seta sempre indicará onde tem um potencial maior ou positivo. Pessoal, encerramos essa aula 49. Qualquer dúvida, a gente conversa na videoconferência. Até mais.